Bom dia, alunos queridos do CIEJA Santana Tucuruvi. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre a escravidão no Brasil. Na aula passada nós falamos mais sobre o sequestro de pessoas escravizadas na África, dos navios negreiros, que é um nome horrível, né? Que traziam essas pessoas para o Brasil. Falamos da escravidão de indígenas, de povos nativos, e que o Brasil é um país construído por pessoas escravizadas. Nessa aula 2, nós vamos falar um pouco mais sobre a economia brasileira e a escravidão. Com economia, pessoal, eu quero dizer a produção de riquezas, né? Produção, as atividades que geram produtos, tá? Nós vamos acompanhar isso ao longo da história do Brasil. Vamos lá, então? Ao longo da história do Brasil, antes mesmo do Brasil ser um país, né? Nós só consideramos que o Brasil é um país a partir do momento da sua independência, que vai ser lá na frente, a gente vai trabalhar isso ainda. A utilização de mão de obra de origem escravizada foi de longe a mais explorada pelos colonizadores. Tá? Então, na maioria das plantações, das construções, enfim, isso em todo o território do atual país, Brasil, o que mais se encontravam eram trabalhadores escravizados. Havia também trabalhadores livres, sim, com certeza, mas a maioria, na maioria dos casos, era de escravizados, tanto de origem africana, quanto também de origem indígena. Nós vamos trabalhar aqui nessa aula, principalmente, o trabalho escravizado de origem africana, nos engenhos de cana-de-açúcar, no Nordeste, uma das principais atividades econômicas do Brasil durante o período colonial. O trabalho escravizado na mineração, na região das Minas Gerais, né, em busca de ouro e pedras preciosas, diamantes, esmeraldas. Nas ocupações urbanas, nas cidades, escravizados que trabalhavam nas cidades, e também, posteriormente, nas plantações de café, aqui no Sudeste, onde hoje é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo. Para isso, pessoal, eu preparei aqui para vocês uma linha do tempo da história do nosso país, que se inicia aqui, se inicia com a chegada dos portugueses à América, no ano de 1500, e vai terminar nesse ponto vermelho aqui, que é 1888, o ano da abolição da escravidão no Brasil. Então, nós vamos ver nessa linha do tempo a utilização da mão de obra escravizada indígena e africana, desde a chegada dos portugueses à América até a abolição da escravidão em 1888. Vamos lá, então. As principais atividades econômicas com a utilização de trabalho escravo. A chegada dos portugueses à América, nós já vimos isso, se deu no ano de 1500. Quando os portugueses chegam aqui, eles não estavam descobrindo nada, como nós já vimos também, porque já havia seres humanos habitando esse território há milhares de anos. Era uma descoberta para os portugueses, porque eles não conheciam, né? Nenhum português ainda conhecia direito esse território aqui, tá? Assim que os portugueses chegam aqui, eles não vão logo de cara escravizar os povos nativos, né? Inicialmente, vai haver uma exploração do pau-brasil, que é essa árvore que hoje está em extinção, né? Essa árvore aqui, que hoje está em extinção no Brasil, de tanto que ela foi explorada. E havia a utilização de mão de obra indígena. Os povos indígenas, né? Alguns povos indígenas do litoral faziam a retirada, cortavam e faziam a retirada do pau-brasil em troca de objetos que fossem do seu interesse, que eram entregues pelos portugueses. Por que o pau-brasil? Porque essa árvore, quando molhada, solta uma tinta vermelha, que era muito utilizada pelos europeus para poder tingir tecidos. Esse é o período que nós chamamos período pré-colonial. Pré-colonial, porque ainda não havia, de fato, moradias portuguesas aqui, né? Os portugueses chegavam na costa, faziam esse escambo, essa troca,
de objetos pelo pau-brasil com povos nativos do litoral e iam embora. Esta situação se altera bastante quando os portugueses resolvem, né, por uma série de fatores, como proteger de outros povos portugueses, de outros povos europeus, né, como franceses, holandeses, que também queriam vir para cá, os portugueses resolvem intensificar a presença portuguesa aqui, né, mandando colonos para de fato se estabelecerem aqui e aumentar também a riqueza que esse território podia dar. Como eles ainda não haviam, os portugueses ainda não haviam achado nenhum metal precioso aqui, eles investiram na terra. Essa terra muito boa, né, que em se plantando tudo dá. Então eles começam a tentar fazer a produção de cana-de-açúcar aqui. Cana-de-açúcar, que até hoje é muito produzida no Brasil, até hoje o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, tá? E na plantação de cana-de-açúcar a gente começa a ter o início da colonização de fato, né, com a presença permanente de portugueses aqui. Para as plantações de cana-de-açúcar vão ser utilizados indígenas escravizados, que vão sendo substituídos aos poucos por escravizados de origem africana, mas o trabalho indígena escravizado nunca foi totalmente extinto aqui no Brasil, até a abolição mesmo, né, da escravidão lá em 1888. E, na verdade, há registros de trabalho escravizado indígena até o século XX no Brasil, viu? Até o século passado. A gente pode falar disso depois. Com, então, o início da plantação de cana-de-açúcar, né, que vai dar mais certo na região nordeste do Brasil, Pernambuco, Bahia, a gente tem realmente o início do chamado período colonial. Período realmente em que há construção, né, de fazendas, há uma presença permanente de portugueses aqui, dos colonos. Lá no final do século XVII para o século XVIII, a gente vai ter um boom, né, da ocupação na região mais central do nosso país, na região das Minas Gerais, com a descoberta das primeiras minas de ouro, diamantes, esmeraldas, a gente vai ver isso. Também com a utilização de mão de obra escravizada de origem africana. O Brasil se torna independente de Portugal em 1822, como vocês estão vendo aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas isso não muda praticamente em nada a vida da imensa maioria dos moradores deste país, que era formado por escravizados. Então, o Brasil, mesmo depois que se torna formalmente independente de Portugal, continua a utilizar a mão de obra escravizada africana e indígena, pessoal. No período, né, que se sucede à independência do Brasil, o Brasil se torna um império, tá bom? O Brasil se torna um império com Dom Pedro I, depois vai vir o seu filho, Dom Pedro II e tal. E durante todo o período, praticamente todo o período imperial, que vai até a proclamação da República, né, aqui em 1889, o Brasil continua utilizando mão de obra escravizada, que aos poucos vai sendo substituída, bem aos poucos, assim, né? Vai sendo substituída por imigrantes europeus, que também vão vindo para cá. A economia do período imperial é bastante marcada pela produção de café, tá? Mas, em momento algum, a cana-de-açúcar deixa de ser produzida, nem a mineração deixa de ser explorada. Até hoje, né? Nós temos muita plantação de cana-de-açúcar, muita mineração, muito café sendo plantado no Brasil. A abolição da escravidão vai ocorrer apenas em 1888. 1888. Então, durante todo esse período, né, aqui de 1530 aproximadamente até 1888, mais de 300 anos, a principal mão de obra utilizada aqui no Brasil foi a mão de obra escravizada. Em 1889, o Brasil se torna uma república, né? Manda Dom Pedro II e sua família as favas. É importante a gente ressaltar também, pessoal, que durante, né, todos esses 300 anos, né, mais de 300 anos da utilização de mão de obra escravizada,
Não houve no Brasil apenas exploração de pau-brasil no momento, ou cana-de-açúcar, mineração e café. Não, outros produtos também foram bastante explorados aqui, né? A gente tem a criação de gado, a gente tem tabaco, a gente tem uma série de outros produtos que também são produzidos aqui com a utilização de mão de obra escravizada, né? A borracha, as chamadas drogas, né, do sertão. Mas aqui a gente vai falar só das principais, porque o nosso tempo é curto e se eu faço vídeos muito longos, vocês não assistem até o final. Vamos lá, então, vamos continuar. Vamos falar então agora do açúcar, hein, pessoal? Fica comigo aí, hein? Nada de tirar o vídeo, hein? Vamos ver esse vídeo até o final que vale a pena, que eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Vamos lá. A produção de açúcar se deu e ainda, né, continua, hoje nós continuamos a ser um dos maiores produtores de açúcar no mundo. A atividade açucareira se inicia ainda no século XVI, tá? Século XVI, eu estou falando aí dos anos 1500, começa lá para os anos de 1530, 1540, a gente já tem nas capitanias de Pernambuco, Bahia, São Vicente também, uma produção importante de cana-de-açúcar. E será importante ao longo de toda a história brasileira. Houve plantação de cana-de-açúcar em todo o litoral, praticamente todo o litoral do que hoje é o Brasil, mas vai se tornar mais bem sucedida, principalmente na região nordeste do que hoje é o Brasil, como eu falei para vocês, na Bahia e em Pernambuco, que vão se tornar a região mais rica da colônia, né? Hoje a região mais rica do Brasil é o sudeste, né? Mas não era, tá? Na época colonial, durante a maior parte da época colonial, a região mais rica foi o Nordeste. Nós temos um modelo de grandes plantações com produção voltada ao mercado exterior, tá? É o que se chama de plantation. Então, isso vai acontecer no Brasil por muito tempo, tá? Não só na plantação de açúcar, mas na de café e de outras plantações também. Então, nós temos grandes propriedades de terra voltadas para monocultura, para a plantação de apenas um tipo de planta e voltado ao mercado exterior, né? Para exportação, com a utilização de trabalho escravizado, indígena inicialmente, depois também africana, mas a escravidão indígena nos engenhos de cana-de-açúcar continua, tá? No interior da região Nordeste, a gente vai ter uma importante criação de gado. A primeira capital da colônia vai ser estabelecida pelo governo português em Salvador, exatamente para poder ficar mais próximo da riqueza que era a plantação de açúcar. Os escravizados trabalhavam em diversas atividades, na casa do senhor, na plantação, no engenho e na manutenção dos equipamentos. Aqui nós temos as principais zonas de cultivo de cana-de-açúcar no final do século XVI. Então, nós vamos ter Natal, Paraíba, Olinda, Recife, também, que é sempre aqui no litoral, né? E aí vai vindo aqui em direção ao sul, tá bom? Mas as mais, como eu falei para vocês, né? As que tiveram mais sucesso foram certamente aqui, né? Região de Olinda, Recife, região da Bahia e também a região de São Vicente aqui, tá? Nossa, ficou lindo esse meu traço. Essas foram as que mais se tornaram bem-sucedidas na produção de açúcar. E aqui nós temos um quadro mostra um pouco do trabalho de pessoas escravizadas negras nas plantações de cana, né, nos canaviais. Com relação à mineração, as primeiras minas de ouro foram encontradas na região onde hoje é Minas Gerais por bandeirantes. Bandeirantes eram aqueles paulistas, né, que realizavam viagens pelo interior selvagem, como eles falavam, do território, em busca de indígenas para escravizar, em busca de escravos negros fugidos e em busca também de metais preciosos. E eles vão, de fato, encontrar no final do século XVII, aqui no ano de 1696. Já havia suspeita, né, da presença de metais preciosos no interior da América Portuguesa e esses metais serão encontrados. E aí se inicia uma verdadeira corrida pelo ouro, né, chama Corrida do Ouro mesmo. Né, milhares de pessoas vão para a região das Minas Gerais, que também pega aqui uma parte do que hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né?
de outros países, inclusive, de Portugal, de toda a colônia aqui brasileira, tá? As duas principais formas de exploração, de busca desse ouro, eram os chamado, né, ouro de aluvião, que era na beira dos rios, nas margens dos rios, com aquelas peneiras, e também cavando nas rochas, né, abrindo minas mesmo em busca do ouro. E também não só do ouro, diamantes, esmeraldas. Nas minas foram utilizadas principalmente homens e meninos escravizados de origem africana, inclusive de regiões africanas que já tinham minas. Então, era, digamos, uma mão de obra especializada que vinha para cá. Esses homens e meninos eram caros, porque eles já tinham um know-how, eles já tinham um conhecimento prévio sobre a mineração. E aqui, se vocês perceberem, eu coloquei em destaque meninos, porque muitas minas eram cavadas com espaços pequenos, então eles utilizavam meninos mesmo, 10, 11, 12 anos, por serem menores e conseguirem entrar em buracos nas minas em busca das pedras e metais preciosos. Nós tivemos na região das minas um crescimento populacional muito rápido, e aí também nós vamos ter o surgimento de novas cidades lá, né? Como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, que vai ser a sede da famosa Inconfidência Mineira, Tiradentes, né? Mariana, enfim, nós vamos ter várias cidades, inclusive muitos dos escravizados trabalhavam nas cidades da região mineradora. Inclusive na própria construção delas, né? Então, nós vamos ter construção de novas cidades e mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Então, aí é aqui que o Rio de Janeiro se torna a capital da colônia. Né? Sai de Salvador e vem para cá, porque o Rio de Janeiro estava mais próximo da região mineradora. Nós vamos ter, então, também o trabalho de pessoas escravizadas nas cidades, como eu falei, construção de casas, igrejas, calçamentos, sapateiros, alfaiates, vendedoras, né? Isso é bastante importante. Em geral, a qualidade de vida dos escravizados que trabalhavam nas cidades era menos pior do que os escravizados que trabalhavam no campo ou nas minas. Eles tinham uma autonomia maior para poder exercer essas outras funções e no final do dia eles entregavam a maior parte do lucro que havia obtido para os seus senhores, tá bom? Já a vida dos trabalhadores escravizados nas minas era horrível. A média de vida era de 10 a 15 anos no máximo. Eles passavam quase o dia todo com os pés molhados, no frio, respirando aquele ar pesado das minas. Então, a vida era menos pior para os escravizados que trabalhavam na cidade. E até hoje, isso é importante dizer, a mineração é uma das principais atividades econômicas do Brasil, como vocês sabem, né? Nós tivemos aí os desastres da Vale, exatamente na mineração de ferro, que até hoje é bastante explorada no Brasil. Ouro tem pouco, sobrou pouco. Aqui nós temos as principais áreas de mineração de ouro e diamantes no Brasil colonial. Vamos lá, pessoal, tá acabando, hein? Não desliga o vídeo, não. Áreas de extração de ouro. Aqui a gente tem essa parte vermelha, mais amarela aqui, né? Na região das Minas. E aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso, né? E aqui Arraial do Tijuca, onde se acharam bastante pedras de diamante, pois é. Se vocês repararem, no mapa do Brasil está cortado aqui, né? Porque o Acre vai ser comprado da Bolívia posteriormente, tá bom? Por isso que tem tá retinho aqui. Aí nós temos também aqui uma obra de arte linda, mostrando um pouco do trabalho de seres humanos escravizados africanos nas minas. Trabalho extremamente cruel, que matava muito rápido. Agora nós vamos falar do café, que também teve uma utilização absurda de mão de obra escravizada, principalmente aqui em São Paulo, né? São Paulo, na região do Vale do Paraíba, na região do Oeste Paulista, também no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais, né? É com a plantação de café, que vai se iniciar já lá no século XIX, como a gente viu na linha do tempo, que São Paulo vai se tornando a região mais rica do Brasil. Pois é. A produção se inicia no final do século XVIII e tem o seu auge no século XIX e no começo do século XX. Mas, na verdade, pessoal, o Brasil continua até hoje a ser um dos maiores produtores de café do mundo. Grandes plantações, com produção voltada ao mercado exterior,
naquele mesmo esquema da cana-de-açúcar. Foco na região sudeste, que ganha mais destaque no cenário nacional. E, lógico, exploração de pessoas escravizadas, que vão sendo substituídas aos poucos por imigrantes europeus ao longo do século XIX, italianos, alemães, japoneses. Esse é um tema bastante interessante também. Como eu disse, é importante destacar que até hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. Estamos acabando! Aí aqui, pessoal, nós temos, né, essa região sudeste do Brasil, né, aqui a região sudeste do Brasil, a gente pegando o estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A plantação de café começa aqui no litoral e aos poucos vai adentrando, né, para a região do Vale do Paraíba e depois para a região do Oeste Paulista até o Paraná. As plantações de café vão se espalhando. E aqui nós temos um quadro lindo do Cândido Portinari, retratando um escravizado trabalhando em lavouras de café. Agora aqui nós temos as fontes. Importante vocês sempre se aprofundarem mais, se interessarem. E agora eu vou passar as atividades para vocês. Beijos!